o Evangelho de Cristo, ele não é outra coisa para nós, para funcionar em nós, é preciso que haja em nós renúncia de nós mesmos, e sempre Cristo vai estar apontando para isso. Irmãos, se não é por causa de Deus, é por causa de nós. Quando nós aprendemos a renunciar, aí nós vivemos, porque é tudo o contrário. É morrendo que se vive, é dando que se recebe. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, disse Jesus, ganhá-la-á. Evangelho é renúncia, Evangelho contradiz o que diz o mundo. É tudo o contrário. Quando os discípulos queriam ficar numa posição elevada, uma à direita, outra à esquerda de Jesus, Jesus explicou para eles: no mundo, no meio dos homens, os maiorais são servidos por aqueles que são menores. Mas no reino de Deus é diferente. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. E Jesus ainda diz, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela humanidade. Então, permanece a firmeza da palavra acima de tudo. O tesouro de Deus, confiado em vasos de barro. O tesouro de Deus em vasos de barro que somos nós. A sua santa palavra. Irmãos, tem coisas que elas sobem muito no nosso coração, sem que a gente perceba, de tal maneira que a gente esqueça do Evangelho. E ele fala para a gente tomar cuidado com os excessos, com os cuidados desta vida. Eu estava conversando com o irmão a respeito disso, e muitas vezes a gente é tomado por isso, de tal forma que a gente começa a se tornar infrutífero diante de Deus, por causa das preocupações que vão tomando conta, de coisas que a gente cria ou deixa ser criado. E o único remédio para isso é abrir mão, é essa questão da pérola. E às vezes para abrir mão de alguma coisa dá uma certa dor, mas a gente não percebe que aquilo que a gente está abrindo mão não é uma riqueza, a riqueza verdadeira é aquilo que o Senhor nos tem oferecido. O Senhor Jesus encontra com um jovem, o jovem diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus, na sua sinceridade e humildade, ele diz: por que me chama de bom? Bom só tem um, é Deus. Mas se você quer a salvação, a palavra de Deus ensina: amar o próximo como a ti mesmo, não adulterarás. E o Senhor vai falando alguns mandamentos, ele fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. E diz a palavra que Jesus o amou. Jesus falou com ele: só te falta uma coisa. Só tem uma coisa em excesso para você. Tem uma coisa, um excesso. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. O homem abaixou a sua cabeça, virou o rosto e foi embora. E o Senhor Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Porque eles confiam na riqueza. E quando a gente coloca o excesso, às vezes o excesso é nosso filho, o excesso é o nosso lazer, o excesso é a nossa condição, e a gente vai colocando a nossa confiança naquilo. Eu mesmo posso fazer um exame da minha própria vida e vejo como é que eu estou fluindo agora espiritualmente. Eu mesmo, diante dessas coisas, eu posso dar uma parada e ver agora como é que eu estou fluindo espiritualmente. Como? Sem que as pessoas vejam, mas eu, sabendo do meu contato com Deus, a minha intimidade com Deus, e se ela está bem diminuída, eu posso observar, tem um excesso em alguma área da minha vida que está tirando a minha comunhão com o Senhor. Isso nos engana, irmão, porque muitas vezes não é por causa de um pecado escandaloso, não é às vezes nem por causa de um pecado direto, alguma coisa que seja contrária à vontade do Senhor. É alguma coisa boa às vezes, mas o excesso dela se torna mal, porque me afasta do meu Deus. Eu não estou falando de uma coisa que a igreja determinou para mim. Eu estou falando de algo que o Espírito Santo me direcionou. Se eu abro mão daquilo que o Espírito Santo me direcionou para eu ir para o meu lazer,
isso é excesso.